Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade através do nosso guia de estudo, disciplina de História nono ano, o tema 7, capítulo 3, direta já, quarta avaliação. Tá? Nossa aula de hoje será através aqui deste ponto. Emenda de Dante de Oliveira e as diretas já. Então nós temos aqui a imagem do então deputado Dante de Oliveira, autor da emenda das diretas já. Nesta perspectiva de eleições diretas, o deputado mato-grossense Dante de Oliveira apresentou em 1983 uma emenda constitucional. A proposta previa ainda o fim do colégio eleitoral. Se fosse aprovada, o voto direto ocorreria nas eleições de 1985. Entre os principais articuladores do movimento estava o deputado federal Ulisses Guimarães. O parlamentar promoveu, em maio de 1983, um debate no auditório de Goiânia. O ato foi um estopim para comícios que varreram o país. Então, através deste ato aqui do então deputado Ulisses Guimarães, começa e se espalha pelo país outros movimentos que também vieram a dar força pelas diretas já, pelas eleições diretas, ou seja, pela participação popular na escolha do próximo presidente da República. O movimento foi a tradução da insatisfação do povo brasileiro com a perseguição política e a ineficiência econômica do governo militar. Ou seja, todos aqueles que eram contra o governo eram perseguidos, existia uma censura, ninguém poderia falar mal se não era perseguido, se não era torturado, se não era exilado, e também as questões econômicas que o país passava. Neste trecho iremos ver um pouco disso. No ano de 1983, o que podemos ver? Que a inflação, ou seja, a alta dos preços no país, era de 211%. Né? Então, a dívida que o país tinha já estava comprometendo a riqueza do país. Né? Tínhamos também a crise do petróleo, que afastava investidores para o Brasil. Né? Nós tínhamos também os debates para a sucessão. O então general João Figueiredo se afastou do processo de escolha em janeiro de 1984. João Figueiredo foi o último presidente militar. A saída ocorreu dias depois de um comício promovido pelo PT em Olinda e outro em Curitiba. A estratégia usada para que o movimento aparecesse na grande mídia foi o pagamento de inserções publicitárias nos intervalos do Jornal Nacional da Rede Globo. 30 mil pessoas compareceram ao comício de Curitiba no dia 5 de janeiro. Ou seja, então se tinha que se pagar para que este grande movimento aparecesse na mídia do Brasil da época. Também foram promovidos comícios e passeatas em Camboriú, Santa Catarina, a 14 de janeiro, Salvador. Os atos reuniram respectivamente 3 mil e 15 mil pessoas. O apelo popular aumentou com a participação de 200 mil pessoas em comícios promovidos no dia 25 de janeiro, na Praça da Sé, em São Paulo. O ato reuniu as principais lideranças políticas pró-diretas. Estavam presentes Leonel Brizola, governador do estado do Rio de Janeiro, Ulisses Guimarães e Luiz Inácio Lula da Silva, entre outros.
Também estiveram no palco atores e músicos como Chico Buarque, Milton Nascimento, Fernanda Montenegro. A partir desse ato, comícios foram realizados em todo o Brasil, sempre com grande volume de participantes. Além das ruas, os participantes também puderam acompanhar a intenção de voto dos congressistas à emenda Dante de Oliveira. No mês de fevereiro foi instalado na Praça da Sé o placar das diretas. Também é iniciada a Marcha para Brasília, uma caravana para acompanhar a votação na capital federal. O ato de maior concentração de apoiadores das diretas ocorreu no Rio de Janeiro, em 10 de abril, em 6 horas. 1 milhão de pessoas ouviram os apoiadores da retomada do voto direto em comício promovido na Candelária. Ou seja, turminha, então nós podemos perceber que vários atos em todo o território brasileiro foram feitos para que houvesse a quebra da ditadura militar no Brasil, né? Houvesse o que? Uma redemocratização, houvesse a participação popular na escolha do presidente. E que nós vimos que o Brasil estava assolado pela inflação, a questão da crise do petróleo e a ditadura militar estava enfraquecida. Conclusão. Políticos e artistas dividiram o palanque em vários atos até o dia 25 de maio, quando foi votada a emenda Dante de Oliveira. A sessão foi de intenso movimento e tensão. Ainda assim, a Câmara dos Deputados não aprovou a emenda e as eleições daquele ano não contaram com a participação do povo. Redemocratização e direta já. Com a derrota, restava aos articuladores do movimento negociar o fim do regime militar. A partir da articulação dos governadores do Nordeste, o nome de Tancredo Neves foi indicado para ocupar o cargo de presidente. A disputa interna ocorreu contra o candidato de São Paulo, Paulo Maluf. A eleição direta de Tancredo Neves ocorreu em 1985, marcando o fim da ditadura militar iniciada em 1964. Tancredo Neves não chega a assumir, morrendo antes da posse. Em seu lugar governa José Sarney, que era seu vice. Então, de que forma foi aqui? Indireta, ou seja, os deputados elegeram, né, o novo presidente do Brasil, por isso se diz de forma indireta. Nós temos também os movimentos cara pintadas. Tá? Ao fim do governo Sarney, ocorre a eleição presidencial de 1989. O pleito é marcado pela vitória de Fernando Collor de Mello. O governo de Collor é marcado por uma série de denúncias de corrupção. Mais uma vez, atos públicos ganharam as ruas em um movimento que ficou conhecido como Caras Pintadas. Collor renuncia em meio a um processo de impeachment e seu vice Itamar Franco assume. Então essas foram as características da direta já, da redemocratização do país, aonde a população foi às ruas, né, pedir, né, lutar para que participasse de todos os atos de forma democrática do Brasil. No finalzinho, turma, nós temos aqui uma pequena atividade para que nós possamos fazer e desenvolver mais o nosso conhecimento sobre o tema de hoje. Ok, turminha? Agradeço a participação de todos e até a próxima.